Olá, eu sou a Ana, da Ana Bacana, e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de topo de bolo. Bora aprender? Esse lindo topo que está aparecendo aqui embaixo? Então já deixa seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá, nossa segunda aula sobre topo de bolo. Nesse, a gente vai trabalhar com o tema fundo do mar para mês versário. Eu já deixei os vetores que eu vou utilizar já aqui na tela para encurtar o vídeo, porque o objetivo dessa aula é ensinar vocês como fazer a parte de cima do topo do bolo com o nome da criança e a idade. A primeira coisa é escrever o nome da criança. Gabriel. Numa nova caixa de texto, nós vamos colocar a idade. 6 meses. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem bem. Eu preciso, para esse tipo de trabalho, uma fonte que seja cursiva, para que na hora do meu recorte eu tenha menos letras separadas. Então, quanto mais a fonte for juntinha, melhor vai ficar o trabalho. Então, eu vou selecionar tudo. Nesse trabalho, eu vou usar a fonte Script MT Bold. Me perdoe em inglês, gente. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Olha ali, ó, tá vendo? Ela já é uma fonte praticamente sem furo, já bem juntinha. Tá vendo? Bom, vou aumentar aqui para o tamanho que eu quero, que é de mais ou menos 17 centímetros. E eu preciso fazer um ponto de interseção dos dois textos. Vou diminuir aqui um pouquinho, porque já está com 17. Meu ponto de interseção das fontes vai ser aqui no 3. Ó. Então, eu vou desagrupar o texto para trazer o texto meses mais perto do número 3. Eu preciso criar uma interseção entre essas duas letras, então eu vou colocá-las aqui sobrepostas. Vou verificar na primeira linha se eu tenho que sobrepor alguma letra, não é necessário. E eu vou selecionar tudo e vou fundir. Olha lá, na hora que eu for recortar, ele vai recortar assim, ó, onde está a linha vermelha. Então, eu vou colocar aqui na cor branca, que eu quero esse texto na cor branca. Vou fazer um deslocamento. Vou pintar esse meu deslocamento. O deslocamento eu vou deixar com a linha para corte. Eu vou selecionar ele para puxar para cá, para a gente visualizar. Vou novamente selecionar o texto, que eu não quero recortar, eu quero apenas que ele apareça. Então, eu vou retirar a cor da linha, deixar ele só um texto branco, e vou reposicionar na parte que será feito o corte. Então, aqui, nesse exemplo, seria recortado somente essa parte azul aqui, ó, em volta. Eu posso aumentar esse deslocamento, fazer um novo deslocamento.
para aí ficar mais juntinhas as letras e ficar mais fácil para recortar. Só que se eu não for fazer camadas, se eu quiser fazer esse bolo em camadas, eu vou recortar primeiro essa parte, depois essa parte e depois essa parte aqui. Eu não quero fazer esse bolo em camadas, eu quero fazer esse topo de bolo impresso, mas com sensação de camadas. Eu posso simplesmente deixar aqui, ou eu posso fazer a camada tripla. E aqui um exemplinho da camada tripla. Tiramos a linha de corte desse aqui, deixamos a linha de corte apenas nesse. Eu posso tirar esses pontinhos menores aqui para facilitar o corte, ou posso deixá-los, tá? Se eu deixar, ele vai ficar um corte mais bonito. E se eu tirar, vai ficar um corte mais fácil. Aqui para o nosso exemplo, eu vou deixar. Aí eu vou sobrepor a outra camada e vou sobrepor a última camada. Que eu criei. Nesse exemplo aqui, o que seria recortado? Então, vamos ver lá na configuração de corte. Eu vou colocar para cortar apenas a linha vermelha. E vai ficar recortado dessa forma aqui. Somente a parte externa do topo de bolo. Ok? Bom, vou apagar porque eu vou utilizar esse aqui que já estava pronto. Agora os elementos do topo do bolo. Esses dois aqui eu já deixei o corte organizado. Vou colocar uma linha de corte aqui para o peixinho. Esse peixinho tá com 4 centímetros de altura. Eu vou diminuir ele um pouquinho para 35. Vou fazer um deslocamento. Olha lá. Criou a minha linha de corte ao redor dele. Vou agrupar. E assim eu vou fazer para todas as imagens. Essa estrelinha tá com 6, eu vou deixar um pouquinho menor. Vou deixar ela com 5. Vou deslocar, criei a minha linha de corte. Vou agrupar. O polvinho tá com 6, vou diminuir um pouquinho também. Vou deslocar, criei a minha linha de corte. Vou agrupar. E assim eu vou fazer com todos esses personagens aqui. Que eu já tinha rastreado. Lembrando como eu rastreio os vetores que vierem com o fundo. Lá que eu copiei da internet, né? Eu baixei da internet. Eu vou aqui na minha área de rastreamento. Vou selecionar a parte que eu quero rastrear. Vou tirar o filtro alto e vou aumentar o limiar. Vou até pegar a figura toda. Vou rastrear e destacar. Essa parte sempre é um pouquinho demorada para fazer, porque ele procura todos os pontos. Olha que bonitinho. Perfeito, meu rastreio. Aqui eu vou agrupar essa imagem, porque eu quero que corte também ali em cima, os pontinhos de água. Aí eu vou deslocar para criar minha linha de corte. Vou ampliar aqui para vocês darem uma olhada.
Essa partezinha aqui do meio, eu não vou querer que recorte, porque ela é muito pequenininha, não é necessário. Aí eu vou agrupar novamente. Vou deslocar o tubarão. Criei a linha de corte do tubarão. E vou agrupar. Agora é só ir organizando os tamanhos e fazendo todo o processo de deslocando para criar as linhas de corte. Como esse topo tem muito elemento, eu vou usar mais do que uma folha. Eu vou deixar tudo no tamanho certo. Eu não tinha agrupado. Por isso que pegou só a partezinha lá na água viva. Pronto, tudo criadinho. Eu vou colocar minha linha de marca, minha marca de registro para recortar. E vamos ver o que vai caber nessa folha. Vou diminuir as margens aqui para caber mais coisa. Vou colocar tudo em 10. Para minha área de corte ficar maior. E vou organizar esse aqui eu não tinha deslocado. Os elementos para caber o máximo possível na minha página. Eu acho esse tema muito fofo. Adoro ele. Sempre bom agrupar todas as imagens que você vai recortar. Para a hora que você puxar para organizar na página, fique mais fácil de visualizar. Esse aqui vai ficar no meio do meu bolo, então ele tem que ser um pouquinho maior.
a baleinha não vai caber, a menos que eu faça isso em 2 folhas. Então, eu vou deixar a baleinha aqui em stand-by. Se eu errar o corte e tiver que utilizar uma nova folha, eu vou incluir a baleinha. Porque às vezes a gente começa a cortar e corta certo o nome, mas corta errado alguma dos elementos. Então, para aproveitar material, eu vou deixar a baleinha em stand-by, tá? Uma coisa importante para a gente fazer para evitar a perda de material é a sangria. A sangria é colocar uma cor a mais em volta do que a gente quer recortar, como tá aqui nessas algas, ó. E que ela só vai aparecer na impressão, ela não vai servir para mim de linha de corte. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a minha imagem, eu vou deslocar mais uma vez, coloco na mesma cor de fundo que eu estava utilizando e retiro essa linha de corte porque eu não quero recortar lá em cima. Então, quando a minha silhuete for recortar, ela vai recortar aqui na linha vermelha, tá vendo? E se ela cortar um pouquinho torto, eu não perco meu trabalho. Então, vou salvar aqui. Topo de bolo. E vou mandar para impressão. Eu vou utilizar o papel tipo glossy, que é aquele fotográfico brilhante, tá? Só imprimir agora e depois a gente vai para a parte de recortar.